Olá, olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem por aí com vocês? Bora lá pra gente resolver juntos essa questão de literatura do Enem 2012? A gente começa ali identificando que há dois textos, então uma questão provavelmente de intertextualidade, e a gente tem primeiro um poema de Castro Alves e depois a gente tem um texto do João Cabral de Melo Neto. Vamos ver o que essa questão tem aí pra gente. Primeiro, o poema de Castro Alves. A gente tem então a Canção do Africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde ao canto e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra, ela é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Essa terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Então aqui, gente, a ideia, né, de uma ambientação na senzala, uma rememoração da terra de origem e o segundo texto. No caso da literatura brasileira, se é verdade que prevalecem as reformas radicais, elas têm acontecido mais no âmbito de movimentos literários do que de gerações literárias. A poesia de Castro Alves, em relação à de Gonçalves Dias, não é a de negação radical, mas de superação dentro do meio espírito romântico. Bom, e aqui a gente tem uma análise, né, de que a poesia de Castro Alves, ela tem ali um mesmo quê, né, de uma certa observação dessa ambientação, que não nega, gente, a ideia da origem do africano, né, a ideia da escravidão, mas sim coloca um espírito romântico que é similar. Tá? Vamos ver o que a questão nos pede, então. O fragmento do poema de Castro Alves exemplifica a afirmação de João Cabral de Melo Neto, por quê? Então, basicamente, o que a gente quer saber é por qual motivo a canção do africano é um exemplo daquilo que afirma o João Cabral de Melo Neto, né? Por qual motivo a canção do africano ilustra o que o João Cabral de Melo Neto traz em termos de análise literária. Letra A. Então, a canção exalta o nacionalismo, embora a canção não, perdão, o poema exalta o nacionalismo, embora lhe imprima um fundo ideológico retórico. Bom, aqui a gente tem uma alternativa que vai gerar uma certa dificuldade, né, de ser eliminada. Então, a gente tem um distrator de interpretação indevida, porque o poema do Castro Alves, gente, ele não está enfocando diretamente o nacionalismo aqui, né, ele está abordando a saudade da terra natal do escravo, destacando a nostalgia e o amor pela origem distante, mas não o nacionalismo, não a exaltação da pátria, tá? Então é interessante a gente tomar cuidado com isso. Outra coisa importante é que o fundo ideológico retórico, o que é esse fundo ideológico retórico? É o fundo ideológico do embelezamento daquilo que se diz. De fato, a gente tem aqui esse embelezamento, essa construção que é mais clara, né? Mas, que é mais, trabalhada, mas essa parte da exaltação do nacionalismo não pode ser observada aqui. Letra B. Canta a paisagem local, no entanto, defende ideais do liberalismo. Galera, aqui a gente tem que tomar um cuidado, por quê? Apesar de falar dessa paisagem local, que é uma paisagem mais bonita, não se traz aqui uma ideia do liberalismo. Ele se concentra na experiência emocional do escravo na senzala, expressando a saudade da terra natal, né? E não a ideia ali da liberdade, da busca pela, de certa forma, rebelião, e o liberalismo também voltado para as correntes filosóficas. Isso não aparece aqui. Letra C. Mantém o canto saudosista da terra pátria, mas renova o tema amoroso. Aqui nesse caso, então, a gente tem uma alternativa que ela tá errada, né? Porque o poema, ele não tem um canto saudosista da terra natal do escravo, né? Na verdade, ele tem esse tom saudosista, no entanto, ele não tá renovando o tom amoroso, né? O tema amoroso. Então, o tema amoroso, ele acaba sendo essa noção, né, de um apego à terra, assim como Gonçalves Dias. O foco, então, estaria na nostalgia pela terra de origem e não no amor em si. Letra D. Explora a subjetividade do eu lírico, ainda que tematize a injustiça social. Mais uma alternativa, gente, que gera uma certa dificuldade, né? Uma certa dúvida ali em ser eliminada. Por quê? Aqui, o poema ele não explora a subjetividade do eu lírico, né? Ele não se concentra aqui, na verdade, nas emoções desse autor, e sim nas emoções universais, tá? Aqui o eu lírico, ele vai falar sobre essas emoções de saudade da terra natal, uma saudade de um povo em relação à sua terra natal, tá? Além disso, ele não tematiza a injustiça social, embora indiretamente a gente perceba, né, que a gente tá falando de um escravo que tem sua liberdade cerceada, tá? No entanto, observem que aqui a gente não tem, né, um eu lírico falando do
dos seus sentimentos, da sua subjetividade, tá? A gente tem um poema escrito em terceira pessoa. E por último, a letra E. Inova na abordagem de aspecto social, mas mantém a visão lírica da terra-pátria. E aqui a gente tem um gabarito, né? O poema, então, ele inova ao abordar esse aspecto social da saudade da terra natal, né? E aqui, basicamente, esse aspecto social tá trazendo a terra natal como sendo a África e não mais o Brasil, né? E ao mesmo tempo ele mantém essa visão lírica da terra pátria. Ou seja, ele dialoga muito com Gonçalves Dias quando ele vai falar da terra pátria, né? Quando ele vai falar da canção do exílio, por exemplo, colocando o Brasil como essa terra pátria a qual se quer voltar. Aqui a terra pátria, né? Que busca se manter na memória ativa, não é mais o Brasil, né? É a África, tá? Então inova-se sim nessa questão do aspecto social, porque aqui o aspecto social já não é mais aquele indivíduo que foi exilado, né, e sim aquele indivíduo que está com a sua prisão, né, com a sua liberdade cerceada devido à escravidão. E aqui a gente tem essa visão lírica da terra pátria, nessa saudade que se tem de uma terra natal, ok? Então aqui a gente consegue justificar o porquê de o poema tem a ver tanto ali com o que o João Cabral de Melo Neto fala nesse texto. Gabarito então a letra E e vamos combinar, né, gente? Questão que dá um paninho pra manga, mas eu espero que vocês tenham acertado. Um beijo e até a nossa próxima questão. Tchau, tchau!